E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, esta é a nossa última aula, certo, de Educação Física, a nossa última aula global. Antes de começar, queria agradecer a todos, em nome da nossa coordenação de Educação Física e dos professores. Queria agradecer ao nosso prefeito por todo o apoio dado à Secretaria de Educação, agradecer à nossa secretária Cléia por ter dado todo esse suporte para os professores trabalharem e desenvolver seus trabalhos, a equipe de apoio, que é o pessoal aqui que fica no estúdio com a gente, Flávio, Mônica também, a intérprete, que sempre transmitindo para vocês em Libras as nossas palavras. E é isso, pessoal. Vamos começar a nossa aula de revisão na quarta unidade, onde nós trabalhamos ginástica nas aulas globais e lutas nas aulas complementares. Como vocês sabem, do sexto ao nono ano IEJAS, e eu sou o professor Sueverton, que vai coordenar vocês nessa aula de revisão. Vamos começar fazendo um resgate, certo, das aulas passadas, começando pelo início, onde nós trabalhamos com vocês ginástica geral, a definição, que é, como eu já falei para vocês, um dos especialistas definem, certo, que essa é uma palavra de origem do latim, que significa gimnásia, e é uma disciplina que procura desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo mediante rotinas de exercício. Ou seja, não é o praticar hoje e não praticar mais. Ou seja, tem que ter uma rotina. Ok, pessoal? Na figura 1 vocês têm um exemplo da ginástica rítmica, onde algumas atletas estão se apresentando. E aqui nesse slide a gente vai fazer uma evolução histórica da ginástica, ou seja, desde a pré-história até os dias atuais. Na primeira imagem, como vocês podem ver, nós temos a pré-história. Ou seja, na pré-história o objetivo da ginástica era utilizá-la para sobreviver, utilizando os seus fundamentos básicos, que são o saltar, o girar, rolar, balancear, escalar e o equilibrar, ou seja, manter o equilíbrio que é necessário. E na pré-história, justamente, eles a utilizavam para a sobrevivência. Já na ginástica, na antiguidade, ela vai ter aquela divisão em ginástica, ali no Ocidente e no Oriente. No Ocidente, era voltada para a preparação militar, com os povos gregos, ali todo naquele contexto. Certo, pessoal? E no Oriente, no Oriente era ali Índia, China, Japão, voltado mais a festivais, como eu posso dizer, a saúde em si, ok? E também alguns rituais. Já na Idade Média, foi um período assim que foi bastante prejudicial para a ginástica. Por quê? Porque foi um período que a ginástica quase desapareceu, porque ela foi proibida pelo clero, onde eles relatavam que a ginástica era um método que cultuava o corpo, e o corpo era pecado, não podia. Então o que é que fizeram? Só vai poder praticar a ginástica de maneira proibida o povo circense, os acrobatas, e de forma legalizada apenas os militares utilizavam para treinamento, certo?
Aí avançando um pouquinho no tempo, nós temos a ginástica no Renascimento, que foi onde houve toda a retomada da ginástica e voltaram novamente a utilizar a ginástica para um todo. Ou seja, a ginástica voltou com tudo. Já na ginástica moderna, como vocês podem ver, foram quando começaram a surgir alguns aparelhos, certo? E alguns métodos. Como vocês podem ver na figura abaixo, onde tem um atleta tentando se equilibrar em uma trave. Isso era uma trave antigamente, certo, pessoal? Hoje em dia é bem mais moderno, mas antigamente foi assim que começou a ginástica. E também foi nessa idade, certo, a ginástica moderna, onde começou a aparecer as grandes ginásticas, as grandes escolas da ginástica, como a alemã, a inglesa, a húngara e a francesa também. E foi onde também surgiu o que é conhecido atualmente como o pai da ginástica, que é o Ludwig. Ludwig, um alemão, nascido na Alemanha, ali no norte. Ele foi quem criou o método alemão, que foi muito famoso mesmo, que inclusive se espalhou, certo, para os demais, inclusive chegando ao Brasil, que é o que a gente vai relatar na ginástica contemporânea, onde a ginástica, que a gente pode dizer assim, da atualidade, que é a questão do surgimento de academias, o surgimento de novas modalidades da ginástica e também novos métodos. Esse foi todo uma evolução da ginástica. Então vocês podem ver que há sim uma influência na cultura, na economia e também na questão social das pessoas. Ou seja, a ginástica ela influenciou ao longo do tempo. E aqui, pessoal, como eu relatei para vocês, lá na parte da pré-história, nós temos os fundamentos básicos da ginástica. O primeiro, não está no quadrinho, mas é o equilibrar, que é aquele trata-se de permanecer em equilíbrio estático ao se deslocar, ou seja, um equilíbrio dinâmico em uma superfície delimitada, ou seja, você precisa manter seu equilíbrio, certo? Até mesmo para andar, ou até mesmo para permanecer em pé. Se eu não tiver equilíbrio, vou cair para os lados, entendeu? Então, tem que ter esse equilíbrio. O outro fundamento, o saltar, representa a ação de se elevar de uma superfície com impulso para cair em outra superfície, ou também pode ser no mesmo lugar. Por exemplo, eu estou parado, mas se eu saltar, eu fiquei no mesmo lugar e não me desequilibrei. E nós temos o balancear, que é a questão de você impulsionar o seu corpo, certo? Realizando o movimento de vai e vem, ou seja, para frente e também posso ir para trás sem que eu caia. Em seguida nós temos o próximo fundamento, que é o girar e o rolar. Como eu já trabalhei com vocês na aula e vocês podem ver, pode ser o simples girar e também o rolar, certo? Fazer um rolamento lateral, frontal e assim vai, que é aquela ação de dar voltas sobre os eixos do próprio corpo. E para finalizar os fundamentos, nós temos o escalar ou trepar, que nada mais é do que você subir uma superfície vertical ou inclinada, como por exemplo subir uma árvore. Eu já estou realizando. E agora a gente vai trazer o momento da ginástica no Brasil. Ou seja, como eu já citei para vocês, teve em origem com os imigrantes alemães, certo? Onde nasceu o Friedrich Ludwig Hahn, que ele nasceu ali no norte, certo? Da República Democrática Alemã, e ficou conhecido justamente como o pai da ginástica olímpica, ou seja, o pai da ginástica competitiva que a gente acompanha hoje nas Olimpíadas, nos Pan-Americanos e nas competições mundiais. E foi uma colonização que iniciou-se no Rio Grande do Sul e depois se espalhou pelo resto do país com a criação de federações locais, federações regionais, até surgir a Confederação Brasileira de Ginástica. E onde elegeu como seu primeiro presidente o Dr. Siegfried Frisch. Agora a gente vai trabalhar com vocês a questão da aptidão física nessa aula de revisão. Segundo especialistas, a aptidão física é a capacidade, que uma pessoa possui de praticar atividades físicas em segurança, ou seja, evitando o risco de sofrer problemas de saúde ou lesões.
E aqui nós temos os tipos de aptidão física, como já foi trabalhado em aula. Nós temos aquela voltada à saúde e aquela voltada à performance. Ou seja, quando eu quero ir além, eu quero melhorar o meu corpo em si. Onde, na relacionada à saúde, os componentes são força muscular, resistência muscular, cardio, articular e a composição corporal. Já na performance, eu vou melhorar essas valências, que são as categorias equilíbrio, coordenação, agilidade e potência. Isso foi uma definição de Gallagher, ou Gallagher, como alguns chamam, de 1996. E aqui nós temos, a aptidão física relacionada à saúde. Nós temos as valências físicas dessa e a definição de cada um. Que o primeiro é a composição corporal, ou seja, é todo o nosso corpo em si. Em segundo, nós temos a força muscular, que nada mais é do que aquela força que a gente utiliza para superar uma resistência. E em seguida nós temos a resistência muscular, também referida como resistência muscular localizada, que é aquela habilidade de não só músculo, mas um grupo muscular realizar ações repetitivas, ou seja, fazer vários movimentos e ele ter aquela resistência para eu conseguir fazer aquele exercício. E a resistência cardiorrespiratória nada mais é do que a capacidade que meu corpo vai ter de oxigenar, certo, o meu corpo. E a resistência articular, que é essa justamente a resistência articular, ou seja, o quanto a minha articulação vai resistir às cargas que serão aplicadas, certo, a ela sem sofrer uma lesão. Em seguida nós temos a aptidão relacionada à performance, que aí eu quero melhorar essas valências que estão dentro, certo, das outras, como a flexibilidade, que é eu quero melhorar a minha habilidade nas articulações, ou seja, eu quero dar mais amplitude ao movimento, sem que ela sofra lesão. E aí nós temos o equilíbrio, que é aquela questão da valência física relacionada à coordenação e o controle. Ou seja, eu ter controle de todo o meu corpo, certo? Para que eu possa praticar uma atividade. E em seguida nós vamos ter a velocidade, que é a capacidade física, que tem como conceito executar um movimento ou uma série de movimentos em um menor tempo possível. Não confundam com a agilidade, certo, pessoal? A velocidade, ela se divide em três: velocidade de reação, locomoção e de membros. Já a agilidade é caracterizada pela capacidade de trocar de direção, ou seja, a agilidade é a capacidade que eu tenho de me esquivar de um objeto de forma mais rápida, ou seja, isso também acelerando, como também desacelerando o corpo. Isso é a questão da agilidade. E a potência, segundo o estudioso Zatsiorowski, 1999, ele divide ela pela unidade de tempo. Portanto, percebe que a potência está relacionada ao conceito de velocidade. No que ele quis dizer com isso? Que a potência está relacionada com velocidade, agilidade e a força. Isso vai caracterizar com a potência. E para finalizar, nós temos a coordenação motora, que é a capacidade de usar de forma eficiente a musculatura esquelética, resultando em uma ação global eficiente, equilibrada, segura e econômica, ou seja, todo o contexto dos demais fundamentos. E aqui nós temos algumas práticas que foi também trabalhada com vocês, certo? Que podem ajudar a melhorar a aptidão física, que são os exercícios progressivos, são os circuitos de exercícios, as corridas e os treinos em pisos inclinados. E assim, pessoal, a gente vai finalizando nossa aula de revisão e também a nossa última aula global de educação física, certo? E como já falei a vocês, qualquer dúvida, vocês comentem, deixem a dúvida lá no canal. E como eu também agradeci a toda a nossa equipe, também quero agradecer vocês, alunos, que sei que vocês também se esforçam para estar acompanhando nossas aulas e não estar também deixando de acompanhar o conteúdo. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Bom descanso a todos vocês e até o próximo ano. Espero encontrar vocês. Então é isso.